Meu nome é Isadora Oliveira e hoje estou aqui para te fazer uns questionamentos muito importantes. Você já passou por algum constrangimento no transporte público coletivo? Você já foi surpreendido por alguma atitude constrangedora de um funcionário da empresa de transporte ou de algum passageiro? Se a resposta for sim, me acompanha nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre qual é o entendimento do STJ para estas situações. A concessionária de transporte ferroviário pode responder por dano moral sofrido por passageira vítima de assédio sexual praticado por outro usuário no interior do trem. Esse foi o entendimento da terceira turma do STJ ao julgar o recurso especial de número 1.662.551, proveniente do estado de São Paulo. No caso em questão, a recorrente Camila, usuária do transporte ferroviário, alega que no dia 7 de fevereiro de 2014, aproximadamente às 18 horas e 10 minutos, utilizava o transporte coletivo quando foi surpreendida por um passageiro que estava dentro do vagão e se postou atrás dela, começando a se esfregar em suas nádegas. Ao olhar para trás, Camila alega que o órgão genital do rapaz estava ereto e, ao reclamar, foi reprimida pelos outros usuários que a chamaram de lésbica. Diante desse cenário, Camila ajuizou a ação de indenização por danos morais e materiais em face da transportadora. O pedido autoral não foi acolhido, a passageira interpôs apelação, que não foi provida, e, em face do não provimento, interpôs recurso especial, alegando a violação a alguns dispositivos de leis infraconstitucionais. O juiz de primeiro grau indeferiu os pedidos da autora sob o argumento de que a ré não quebrou o dever de vigilância e segurança, sendo que a situação decorria de culpa exclusiva de terceiro, não acarretando a responsabilidade da empresa de transporte. No que tange à responsabilidade civil, esta é composta por 3 requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade. O entendimento exarado pelo STJ implica no reconhecimento de que houve o preenchimento de todos os requisitos, tendo em vista a cláusula de incolumidade inerente aos contratos de transporte, bem como a responsabilidade objetiva da transportadora. Vamos tratar, então, a respeito do contrato de transporte. O transporte de pessoas consiste em contrato pelo qual o transportador se obriga a transportar com segurança e presteza pessoas e suas bagagens de um ponto a outro mediante pagamento da passagem. É da natureza do contrato de transporte a denominada cláusula de incolumidade, pela qual se impõe ao transportador, mesmo que implicitamente, o dever de zelar pela incolumidade do passageiro, levando-o a salvo e em segurança até o local de destino. Percebe-se que a responsabilidade da transportadora pelos danos causados aos consumidores quando da prestação de serviço pode ser afastada em caso de força maior, inadmitidas as demais hipóteses de exclusão do nexo de causalidade. Ocorre que, se adotarmos um entendimento radical, cairemos na chamada responsabilidade integral, não aplicável no direito brasileiro, para o caso em tela. No entanto, o STF decidiu, em recurso extraordinário representativo de controvérsia, que a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, ostenta a responsabilidade objetiva em relação a terceiros usuários ou não usuários do serviço público, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República. Em reforço à responsabilidade objetiva do transportador, não se pode olvidar que a legislação consumerista preceitua que o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados, independentemente da existência de culpa, decorrente dos defeitos relativos à prestação desses serviços, nos termos do artigo 14, parágrafos 1º e 3º do CDC. No que pese a ideia de que houve culpa exclusiva de terceiro, o STJ entendeu tratar-se de fato que, embora causado por terceiro alheio à organização administrativa da transportadora, guarda relação com os riscos inerentes ao transporte, sendo a esta garantido o direito de regresso contra o terceiro agressor. Trata-se, pois, de risco conexo com as atividades da transportadora, caracterizando-se como caso fortuito interno e não externo. Mas o que seria caso fortuito interno e externo? Calma que eu já vou explicar. O fato de terceiro, ora se equipara ao caso fortuito externo, ora ao caso fortuito interno. O caso fortuito
é uma das causas excludentes de responsabilidade e se divide em interno e externo. O fortuito interno se insere dentre os riscos inerentes à prestação do serviço, atraindo a responsabilidade da empresa para si. Dessa forma, o fortuito interno se caracteriza por toda situação causada pela imprevisibilidade e, portanto, inevitável, que se encontra relacionada aos riscos da atividade desenvolvida pelo transportador, ligado à pessoa ou à coisa. Já o fortuito externo se caracteriza como sendo imprevisível e inevitável. Porém, não guarda ligação com a empresa, sendo apto à exclusão do dever de indenizar do transportador, como é o caso dos fenômenos da natureza. A análise é casuística e foi necessário que o STJ analisasse se o dano sofrido extrapolou os limites da cláusula de incolumidade do contrato ou não. O órgão entendeu que, por envolver necessariamente uma grande aglomeração de pessoas em um mesmo espaço físico, aliados à baixa qualidade do serviço prestado, incluída a pouca quantidade de vagões ou ônibus postos à disposição do público, a prestação do serviço de transporte de passageiros vem propiciando a ocorrência de eventos de assédio sexual. Em outros termos, mais do que um simples cenário ou ocasião, o transporte público tem concorrido para a causa dos eventos de assédio sexual, razão pela qual o STJ afastou a hipótese de caso fortuito externo e responsabilizou a transportadora pelos danos causados à usuária Camila. E então, qual a sua opinião? Você acha que deve ser invocado o caso fortuito interno para responsabilizar a transportadora ou não? Deixe aqui sua opinião, curta e compartilha e até o próximo vídeo.